de começo é lá casos de família. Vamos aos nossos participantes: Michele Bolsonaro, Ana Cristina do Vale e Jair Renan Bolsonaro. O 04. Michele postou nos seus stories que quem usa do sobrenome Bolsonaro para candidato a deputado pelo Distrito Federal é alpinista. Opa! Mas quem que usa esse sobrenome? Ana Cristina do Vale, a ex-mulher do Bolsonaro, que inclusive estava presente na nossa curadoria passada, por ter movido mais de 9 milhões de reais nas suas contas, sem explicação. Ai ai. Enfim, Ana Cristina está concorrendo a deputada distrital com o sobrenome do seu ex, como Cristina Bolsonaro. Para Michele, isso aí é alpinismo. Mas quem não curtiu a escalada foi Jair Renan, que postou um texto, muito mal escrito, diga-se de passagem. Postou um texto defendendo sua mãe, falando que ela tinha todo o direito de usar o sobrenome do pai e que ela contribuiu com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência. Será que ela contribuiu só com isso? Porque, o esquema de rachadinha e os milhões que passaram na sua conta faz parecer que ela teve contribuições além dessas. Bom, Michele mandou esse puxão de orelha pra Ana, que foi salva pelo 04. Agora sim, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais uma curadoria meio maravilhosa. Eu sou Bruna Bufari, vamos lá, vai! Se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você ficar bem informado logo no começo do seu dia. Assina o Meio, vale a pena. As mulheres Bolsonaro protagonizaram o começo dessa semana, com a última cena pública do Casos de Família. Mas pouco antes da lavação de roupa suja, teve o debate presidencial com o pool das emissoras. O Lula não compareceu e um novo personagem foi motivo de questionamentos: o Padre Kelmon. O Padre Kelmon. Que não é padre. Ele mesmo decidiu se chamar de padre e foi por esse caminho, sem nenhuma contradição. O que é peculiar, considerando que o movimento progressista Católicas pelo Direito de Decidir teve que lutar no STJ para poder usar o Católicas no nome. E aí o rapaz se auto-intitula padre e tá tudo bem. Esse figura era parte da Frente Integralista Brasileira, que é, em si, um movimento fascista, que tem também o mesmo slogan da campanha do Bolsonaro: Deus, Pátria, Família, que é um slogan fascista. E se a gente achava um dia que fascismo era horrível e nunca mais retornaria ao mundo, porque, o movimento fascista é responsável pela pregação de ódio a minorias e foi responsável pelo Holocausto, temo dizer que o fascismo está em alta. A extrema-direita não se esconde mais. Na verdade, nunca se escondeu. É que seus apoiadores ficam dando desculpas de que isso é liberdade de expressão. E assim, sua base cresce. Mas não é liberdade de expressão não. Alguns dos candidatos do PL até criaram uma campanha chamada Cuscuz Clã. Isso foi para ironizar a fala de Ku Klux Klan do ex-presidente Lula. Mas sabe, serviu que nem uma luva. Começaram a usar estética, bem entre aspas, do movimento supremacista branco dos Estados Unidos nas suas campanhas eleitorais. Um movimento que perseguia e matava negros ainda existe. Nos Estados Unidos, agora é considerado um grupo de ódio, mas ele continua existindo. No limiar ali da liberdade de expressão. E os apoiadores do Bolsonaro estão ali, fazendo outdoors, publicações, propaganda política com o termo Cuscuz Clã, fazendo piada com um movimento que prega o extermínio de parte da população: Deus, Pátria e Família. Slogan esse que também é da primeira premier italiana. Uhul! Mulher vota em mulher. Viva o feminismo! Só que não. A Giorgia Meloni, que de feminista não tem nada, é a primeira líder de extrema-direita da Itália desde Mussolini. Desde a Segunda Guerra Mundial. A nova premier teve 26% dos votos e a ultranacionalista, do Partido Irmãos da Itália, partido neofascista. Girl Boss ou Girl Führer? A Giorgia é contra pautas de direitos humanos que tangem a comunidade LGBTQIA+.
Mas quais? Obviamente, ela é contra a adoção por casais gays, porque ela é a favor de uma família Normal. talvez tal qual Alicent em House of Dragons, que prefere que a sua enteada tenha filhos incestuosos com o próprio filho, ao invés de um plebeu. Família normal. Enfim, ela também fala sobre os valores europeus e que a União Europeia está sendo cúmplice de Substituição étnica. mais uma teoria conspiracionista do fascismo. Porque se lembrem, crianças ou adultos, que há de teorias conspiratórias que o fascismo sobrevive. A mesma teoria que o Ciro Gomes, sim, o Ciro Gomes proferiu na sabatina do estado de São Paulo. Uma outra teoria da conspiração que roda muitos grupos de extrema-direita e alimenta o antissemitismo é de que judeus dominam o mundo. E o Ciro comentou que o PSOL seria financiado pelo George Soros, que é um investidor bilionário da Hungria e descendente de judeus. Sem provas. Ou seja, ele só disseminou uma teoria conspiratória que tem raízes antissemitas. Ô, Ciro, qual é? Outra aproximação do Ciro com a extrema-direita foi, literal, cochichando com o Bolsonaro durante o debate presidencial. O que, obviamente, rendeu a tag Cironaro para a dupla. O Lula, que pediu por esse formato de debate, não foi. Disse que tinha outros compromissos. No caso, foi tentar virar votos em São Paulo. E esse ano, a violência política é o que preocupa os eleitores. Essa é a última curadoria antes das eleições. E na pesquisa Cara da Democracia, 54% dos eleitores têm medo de uma onda de violência política no caso da eleição do Lula. No dia 21, eram 40 casos de vítimas de violência política no país. Neste domingo, 41. Um homem teria entrado num bar e perguntado quem era eleitor do Lula. Antônio Carlos Silva de Lima teria se identificado e foi esfaqueado e morto no Ceará. O Bolsonaro segue alimentando sua narrativa de ódio, segue polarizando o Brasil com seu discurso de nós e eles. Ele não amenizou nenhuma vez a sua fala. É o que eu falei. A extrema-direita não esconde o seu ódio, só o pinta. Como liberdade de expressão. E ainda nesse governo infindável, o Bolsonaro pretende tirar mais verbas da saúde para alocar para o orçamento secreto. Pois é, já não basta o sucateamento da farmácia popular, que se o corte se manter se torna inviável, agora o corte é para a prevenção e controle do câncer. A Lei Orçamentária Anual de 2023 retira 45% da verba do controle de câncer. Para manter os 19,4 bilhões do orçamento secreto, o governo também tirou verba da Rede Cegonha, que atende gestantes e bebês. E o presidente vai lá, nos debates, fala que apoia, sim, as mulheres. Apoia a retirada de verba delas. Isso sim. Os cortes continuam na rede de atenção psicossocial e a rede de cuidados de pessoas com deficiência. Não tem outra palavra, não tem eufemismo para esse tipo de coisa. É um desastre, é uma tragédia. É o governo Bolsonaro criando mais e mais problemas, principalmente sociais. A lei orçamentária, se continuar assim, vai precisar de revisão no ano que vem. Desse jeito é insustentável, só o orçamento secreto se sustenta. São 21 milhões de brasileiros que usam o farmácia popular. São milhões de pessoas que não vão ter como pagar pelos seus remédios, fraldas, tratamentos. Mas já sabemos que isso não importa para o governo Bolsonaro. Afinal, são 33 milhões de pessoas passando fome nesse país. Para eles, o que é mais 21 milhões sem acesso a remédios? A vida dos brasileiros não vale muito para esse governo. Vale 1,5 bilhão a menos no caso da farmácia popular. E enquanto nossos senadores deveriam se preocupar com esse tipo de coisa, com a lei orçamentária anual, o senador Flávio Bolsonaro estava ocupado pedindo para censurarem a matéria do UOL que divulgou as 51 compras de imóveis feitas com dinheiro vivo. Mas, felizmente, essa versão de 1964 passou rápido, já que o ministro do STF, André Mendonça, derrubou a decisão do TJ. Foi um vucu-vucu judicial. Primeiro, que o juiz do caso inicial tinha negado o pedido de censura, porque não havia calúnia. Depois, o desembargador do TJ do Distrito Federal e Territórios censurou a matéria. Mas aí, o UOL entrou com uma ação no STF contra essa decisão do desembargador e nisso entrou Mendonça, que derrubou a decisão anterior, derrubando a censura. Caos. Vale lembrar que o Mendonça foi indicado para o Supremo pelo Bolsonaro. Na decisão dele, ele fala que deve-se prevalecer as liberdades públicas, tanto a de informar
quanto a de expressão em seu mais amplo sentido. Ai, Bruna, aqui você celebrou a liberdade de expressão do UOL poder liberar a matéria. Mas você não celebrou o uso da liberdade de expressão quando apoiadores do Bolsonaro remetem a Ku Klux Klan. Claro que não, porque um remete a um movimento supremacista que tem como pauta principal o extermínio de parte da população. É o famoso paradoxo da liberdade de Karl Popper, que inclusive influenciou Soros, que eu comentei mais cedo. Hoje, mais uma vez, o papo foi todo político. E teve que ser. Domingo é dia de ir pra urna e votar. E se você pode, vote. O país está precisando de uma boa mudança, não só na presidência. Vamos finalizar com política também? O Tarcísio de Freitas, numa entrevista ao vivo, teve um episódio de esquecimento. E aqui o senhor vota onde? Qual que é o seu local de votação, por curiosidade? É um colégio. Sabe o bairro, assim, só pra gente saber qual é o colégio? Agora... Fugiu a cabeça, né? Fugiu a Mas cabeça. aí, se eleito governador... É tão fácil esquecer das coisas, né? Tem que compadecer um pouquinho. Compaixão, né? Ai, me fugiu aqui da cabeça como finalizar a curadoria. Como que é mesmo? Ah, sim! Lembrei. Vamos lá. Por hoje é só. Vejo vocês numa próxima curadoria meio maravilhosa. Tinha que ter um debate só com o Tarcísio de Freitas e o Moro. Seria magnífico de acompanhar.